Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Vamos ler esses dois versículos juntos? Porém, 1, 2, 3. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Vamos parar por aqui. Fale com Deus. Apresente sua fome e sua sede a Ele agora. Diga para Deus qual é a tua expectativa para essa palavra. Diga para Deus qual é a tua expectativa para o culto de hoje. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, porque tua presença está muito palpável aqui hoje. O céu está baixinho, Pai. Nós temos você querer te tocar aqui nesse lugar. Há uma paz pairando sobre esta casa aqui. Aqueles que estão mais sensíveis, mais ligados, já conseguiram sentir, Pai. Sei que muitas vezes nós te aguardamos apenas no fogo, no vento, no terremoto, mas hoje eu tenho sentido aqui numa brisa suave, que está muito gostosa, e eu penso, não pare isso, mas faz multiplicar, Deus. Atiça a nossa sensibilidade agora, para que, se algum de nós ainda não conseguimos te sentir, te tocar da maneira como o Senhor quer ser sentido e tocado, que a partir de agora nossa sensibilidade seja aguçada, para que a gente perceba a tua aproximação, sinta o teu toque. Eu creio em ti, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome seus assentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre um sacrifício que tem recompensa. Um sacrifício que agrada a Deus, que faz você ser recompensado por Deus. A gente aprendeu por muito tempo uma verdade em que, apesar de ser verdade, foi ensinada por muitos anos de um modo errado. Eu falo muito sobre o sinceramente errado. Quando você está errando sinceramente, você não tem intenção de errar, mas você erra com toda a sinceridade do mundo. Porque às vezes o erro não vem pela falta do caráter ou da vida com Deus. Não, às vezes vem simplesmente pela falta do conhecimento. Ele diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então às vezes nós erramos unicamente pela falta do conhecimento da palavra. Durante muito tempo nós aprendemos, vimos dois evangelhos ser pregados. Digo dois evangelhos, apesar que nenhum dos dois era plenamente bíblico, mas eram duas mensagens que eram constantemente pregadas, especialmente na mídia. A primeira ensinava as pessoas dizendo: você precisa viver sacrificando um sacrifício que parece que nunca acaba. E nessa onda do sacrifício, por muitas vezes anula até o sacrifício de Cristo. Aí surge o evangelho da hipergraça, e ele vem pregando dizendo: você não tem que sacrificar mais nada. Jesus já sacrificou por tudo. E quando nós olhamos à luz da palavra, nós percebemos que todo extremo ele é problemático. Todo extremo ele foge daquilo que a Bíblia realmente quer ensinar. Jesus ele morreu por nós na cruz e ele pagou pelos nossos pecados. Na cruz nós não recebemos de Cristo ali: olha, eu estou morrendo para que vocês sejam ricos. Não, vocês estão morrendo para que tenham paz. Eu estou morrendo para que vocês sejam bilionários. Não, isso não estava na promessa da cruz, ainda que é como benefício da cruz, como bônus da cruz. Nós recebemos essas bênçãos diariamente de Deus. Mas de graça, plenamente de graça, sem custar nada, a Bíblia nos oferta a salvação. A Bíblia diz que não vem de nós para que ninguém se glorie, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem dele, é pela graça, é por meio da fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. De graça nós recebemos a salvação. A mesma Bíblia que nos oferta a salvação
E a gente precisa estar atento a isso para fugir dos extremos, achar um equilíbrio bíblico, para que a gente não tente sacrificar pelo que já tem pago, porque tem gente tentando sacrificar para merecer o céu, e meu irmão, eu nunca vai merecer. Tem gente tentando sacrificar para conquistar Jesus, não, foi Jesus quem te conquistou. Então a falta de conhecimento bíblico me faz sacrificar pelo que já é meu. E eu não precisaria sacrificar porque já é meu. Mas ela também me faz não sacrificar por aquilo que eu deveria investir alguma coisa. Ela também me faz não investir naquilo que o Senhor esperava, um posicionamento meu. E a minha falta de posicionamento faz com que muitas vezes promessas de Deus não se cumprem em minha vida, porque são promessas terrenas, colheitas terrenas, que consequentemente vai depender de um plantio terreno. Se o Senhor diz, eu estou abençoando a terra do teu quintal, e lá vai nascer abóboras das maiores do mundo, você vai precisar plantar semente dessa abóbora, ele abençoa a terra, ele não vai plantar semente lá. E é aqui que a gente se engana, porque às vezes o Senhor abençoa a terra e a gente fica olhando para a terra abençoada, esperando nascer. E o Senhor diz, mas eu abençoei a terra, agora tu planta. Faz alguma coisa aí. E a gente vai perdendo bênçãos, porque a gente não investe. Quando eu leio a história do Abraão, e lemos 2 versículos muito específicos, que falam dos filhos de Abraão. Se engana quem pensa que o Abraão foi só o pai de Isaac, e outros diz, pastor, eu conheço a Bíblia, não teve só Isaac não, teve Isaac e Ismael. Mas a Bíblia ela vai muito além, porque Abraão não tem 2 filhos, Abraão tem 8 filhos. Abraão, enquanto Sara estava viva, ele teve um filho de Agar, ele tem que é o Ismael, ele tem um filho da Sara, que é o Isaac. Depois da morte de Sara, Abraão casa-se com uma mulher chamada Quetura, no mesmo Gênesis 25, versículos 1 e 2. A Bíblia diz, Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e deu-lhe a luz. Aí vem os nomes dos filhos, Zirã, os nomes bonitinhos, para você que está querendo engravidar. Um monte de dica, Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbac, Suá, mais 6 filhos. A gente fala muito dos midianitas, ninguém imagina que Midian foi filho de Abraão, porque a gente nem pensa nessa hipótese. Os amalequitas, por sua vez, a geração do Esaú, que junta-se a geração uma geração de um tio, que é o Midian, com a geração dos sobrinhos, que é os amaleques, e cria-se uma terra de Midian, onde os amalequitas moravam nela e eles guerreavam juntos. A gente fala muito desses povos e a gente não percebe que a origem deles também está lá no Abraão. Então Abraão não tem 2 filhos, o Abraão tem 8 filhos. Aí nós lemos aqui agora a história do dia da morte do pai, ou dos dias, ou dos meses que antecedem a morte do pai. Porque todos esses eram filhos, todos tinham o mesmo pai, mas Isaac, além de ser filho da promessa, ele tem um diferencial. O Isaac, ele é o único que ele passou por um altar de sacrifício. Outro erro que a gente comete aí é um erro muito mais histórico do que bíblico, porque a Bíblia também não entra em detalhes nisso. Eu já vou entrar na mensagem, mas deixa só a gente dar alguns contextos aqui para a gente poder fundamentar o que a gente vai pregar. É porque a gente cria muito a ideia de que o Isaac ele era um bebezinho, um menino de 7, 8 anos, quando Abraão leva ele para o sacrifício. Se você pegar escritos judaicos, como por exemplo Flávio José, no seu primeiro livro, lá por volta do capítulo 13, ele vai dizer que o Isaac ali, ele tem em torno de 25 anos. Ele é um homem. Porque o Isaac casa com 40, ele só casa depois da morte da mãe. Ele ficou na casa do pai durante todo esse tempo. Então não é um menino que o Abraão está levando para o Moriá, que olha, está obedecendo porque o pai mandou, não, é um homem. E nos históricos de Flávio José, nos históricos dos rabinos israelitas, vai dizer que quando Abraão chega lá, a Bíblia não narra as histórias, isso aqui é da cultura judaica, vai dizer que quando Abraão chega lá, que ele fala para o Isaac aquilo que ele está realmente indo fazer, que o Isaac vai dizer para ele, pai, é uma honra para mim ser entregue para a glória do Senhor. E não é mais o Abraão quem força o Isaac a ser sacrificado, mas é o Isaac agora que está se oferecendo em sacrifício a Deus. E aí a Bíblia vai fazer algumas promessas para a gente
quando a gente tem essa iniciativa de se oferecer em sacrifício ao Senhor. Lembra de Romanos 12? No demais, irmãos meus, oferecei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 1 já vinha falando sobre renovação do entendimento. No versículo 2 fala que essa renovação vai te levar a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora olha que interessante, os únicos sacrifícios vivos que eram ofertados no altar de Israel durante a lei judaica, durante os dias de Moisés e o tempo da lei, tinha dois sacrifícios que eram ofertados vivos, porque todo sacrifício era morto, mas tinha dois sacrifícios que eram ofertados vivos. O primeiro era o sacrifício do holocausto, onde transferia o pecado da pessoa para o bicho, geralmente um bode, soltava no meio do deserto e deixava o bode pagar os pecados do indivíduo. Mas havia um segundo tipo de sacrifício que era a oferta alçada, em que alguém poderia ofertar algo que serviria no tabernáculo ou na casa do sacerdote. Então ele chegava na casa do sacerdote e via lá que estava faltando alguma coisa. No outro dia ele levava aquilo lá para o sacerdote: olha, eu vim trazer essa mesa porque eu vi que você não tem uma mesa. Isso diante de Deus é uma oferta alçada. Ele trazia um objeto para o templo, isso era uma oferta alçada. Moisés recolheu essas ofertas, Ezequias recolheu essas ofertas. Agora, a Bíblia também fala daquele cidadão, e aí você vai ver isso com muito mais prático nos dias de Moisés e depois nos dias de Neemias, aonde ele não tinha muito a dar. Então ele chegava lá no templo e dizia assim: olha, vocês estão fazendo alguma reforma, alguma coisa esses dias? E o sacerdote dizia: você vai dar o quê? Ele disse: não, eu não tenho nada para dar, mas eu quero me oferecer para trabalho. Eu quero ofertar a minha profissão. E você vai ver nos dias de Neemias isso acontecendo com muita força. As pessoas chegando e dizendo: eu quero ajudar no muro, eu quero ajudar na construção. Depois nos dias de Esdras dizendo: eu quero ajudar a construir o templo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ofertar meu dia a Deus, eu quero ofertar meu serviço a Deus. Esse era o único tipo de sacrifício vivo em que alguém poderia dar. Agora imagina do que Paulo está falando em Romanos 12, quando diz assim: oferecer nossos corpos. Não dá para tu vir com o Espírito: olha, pastor, vou estar orando pela reforma. Oferecer nossos corpos, filho. Ou tu está aqui, ou então quer como sacrifício vivo. Mas não é apenas estar, é santo, é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto racional remete ao que Jesus fala com a mulher samaritana, que o Pai está procurando adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Quando ele fala de verdade, ele fala de alguém que adora sem hipocrisia, de alguém que adora sem demagogia, sem fingimento. Mas quando ele fala de adoração em espírito, ele não está falando nem do Espírito de Deus, ele está falando da razão humana. Jesus está dizendo: o Pai está procurando alguém que adore porque deseja adorar, alguém que adore porque decidiu adorar, alguém que adore porque de fato tomou uma decisão. Você é o adorador. O Isaac não está sendo forçado ao pai, pelo pai, a deitar numa mesa de sacrifício, no altar de sacrifício. Ele vai simplesmente se oferecer junto e dizer ao pai: pode me oferecer, porque eu também quero agradar ao Senhor. Então Abraão tem 8 filhos, mas ele só tem um que um dia aceitou ser sacrificado. Isso marca. Ele tem 8 filhos, mas ele só tem um que um dia se ofereceu e disse: pai, pode me sacrificar, porque eu prefiro que o Senhor agrade a Deus. Aí você chega agora nos versículos que nós lemos em Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6. E a gente tem ali os dias ou meses que antecedem a morte de Abraão. Não é o dia da morte, é dias antes, ou meses antes. Porque a Bíblia diz que ele faz isso ainda em vida. E ele vai chegar agora, indo de trás para frente, versículo 6, ele vai chamar os filhos das concubinas. Ele chama o filho da Agar, o Ismael, ele chama aqueles 6 meninos do nome bonito lá, os filhos da Quetura, e eles vão chamando eles assim: olha, eu vou dar a herança de vocês. E Abraão agora começa a dar presentes para eles. Abraão enche eles de presentes. Uau, o pai está me dando presente. Filho, o que você quer? Pai, eu queria uma fazenda. Toma. E você? Eu quero um carro de boi. Toma. Aí eu quero uma charrete bonita, assim, para andar com um cavalo. Toma. É presente que você quer? Toma. Mas a Bíblia diz que depois de dar os presentes, Abraão os manda para longe.
Abraão dá tudo o que eles estão pedindo e depois afasta eles. Aí o Isaac fica. Aí no versículo 5 vai dizer assim: mas para Isaac, Abraão não deu presente. Para Isaac, Abraão deu tudo. Para os outros, Abraão dá presente. E quem recebe presente é mandado para longe do pai. Mas o Isaac, aquele que vai ficar, aquele que permanece com o pai, a Bíblia vai dizer assim: olha, para esse, e Abraão deu tudo. E ele permanece ali. Então ele agora tem o tudo de Abraão, porque ele tem a presença de Abraão. E aí deixa eu trazer isso para nós e para Deus, porque eu não vou continuar aqui só contando a história do sacrifício de Isaac. Eu sei que você ouviu isso não ontem, mas há uns 20 anos atrás, nessa sabia das crianças. Sabe, queridos, somente quem tem coragem de deitar no altar de sacrifício pode receber o tudo de Deus. Somente quem tem coragem de se entregar em sacrifício pode receber o tudo de Deus. A gente gosta muito de receber o tudo de Deus, mas a gente não quer muito deitar no altar do sacrifício. Olha, pastor, eu estou servindo a Deus, mas assim, sem grandes esforços. Não preciso forçar muito a barra. E aí a gente volta para a hipergraça, porque Jesus já cobriu tudo no Calvário. Aleluia. Só que o Senhor está nos trazendo aqui hoje para decidirmos se você quer ser o filho do tudo ou o filho dos presentes. Se você quer receber sua bênção, deixa eu te dizer, Deus tem muitas bênçãos para você. Mas Ele quer te convidar hoje a tomar uma decisão se você quer ser o do tudo ou se você quer ser o dos presentes. Porque enquanto a gente não aceitar fazer certos sacrifícios pela obra de Deus, nós só receberemos presentes. Se é presente que a gente está procurando, então Deus vai nos dar presentes. Olha, eu estou indo na igreja porque eu quero ser curado. Fica tranquilo, Jesus vai te curar. Em nome de Jesus, Ele vai te curar. Olha, eu estou indo na igreja porque eu quero emprego. Fica tranquilo, Jesus vai abrir a porta para você. Mas se é só isso que você está procurando, é só isso que você vai receber. E depois disso, a Bíblia diz que Abraão se afasta. Agora, o filho que vive só de presente, cedo ou tarde, ele termina longe do pai. Porque ou ele frustra porque o milagre não chegou do jeito ou na hora que ele queria e ele se afasta. Ou ele se dá por satisfeito porque já conseguiu tudo o que queria e se afasta. Mas no final sempre se afasta. Porque eu estou servindo a Deus por coisas, então as coisas que me aproximam, ela também me afasta. Agora, se você quer o tudo de Deus, se você quer receber a plenitude das bênçãos, aí eu vou te fazer um convite que você não vai querer atender. Sai da fila da bênção e entra na fila do sacrifício. Se você quer receber o tudo do Senhor, sabe, pastor, eu não quero apenas ser abençoado, mas eu quero ser uma bênção. Eu quero exalar o perfume do Pai. Eu quero ter Ele refletido na minha face. Então chegou a hora da gente sair da fila da bênção, daquela fila da oração que a gente gosta para ser abençoado, e entrar na fila do sacrifício e parar de dizer: Senhor, me dá coisas, e começar a dizer: Senhor, em que eu posso ser útil na tua obra? Senhor, de que forma eu posso te servir? Senhor, se está precisando de alguém na tua obra, conta comigo. Senhor, se o Senhor quiser levantar alguém dessa geração, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Sim, Pai, eu estou disposto a viver com o Senhor. E por que eu faria isso, pastor? Porque eu faria essa troca? Gente, se eu estou pedindo presente, Deus vai me dar presente, por que eu vou parar de pedir? Porque na fila do tudo você tem intimidade, coisa que na fila do presente você não tem. Na fila do tudo, na fila do sacrifício, na fila de quem está lá para se doar e não para receber, você vai ter vivência com o Pai. Você vai ter vivência com Ele. Sabe, queridos, a gente precisa decidir se a gente quer Ele como nosso Pai ou nosso patrão. Mas glória vai ficar difícil hoje. A gente precisa decidir porque o
funcionário trabalha por salário, mas o filho não. E tem hora que o filho trabalha mais que o funcionário, e no fim do mês o pai não dá nada para ele. E o filho fica bravo dizendo, mas eu trabalho mais do que todo mundo. Porque o pai não quer dar salário para o filho, ele quer dar herança. O funcionário trabalha por um salário, mas ele pode ser demitido e no dia que aquele pai partir não tem nada para ele, mas o filho, ele pode não receber nada agora, mas no final é tudo dele. Então o imediatista vai querer sempre ser um funcionário. Porque no dia 5, pastor, o salário cai na conta. Mas o filho, às vezes ele ouve muitos nãos. O filho, às vezes, ele é cobrado. Os filhos, às vezes, ele vai ser envergonhado de um jeito que o funcionário não vai ser. Porque o pai pega, faz pesado com ele. E por que meu pai fez isso? Isso daqui, de vez em quando, vai perguntar essa frase. Mas por que ele está fazendo isso? É porque ele não está te preparando para receber um salário no fim do mês. Ele está te preparando para assumir a empresa. Ele está te preparando para ser um sucessor. Ele está te preparando para ser o representante dele. E a cobrança para você vai ser sempre maior. Na vida do sacrifício, a gente é exigido a fazer muitas renúncias, irmãos. Na vida do sacrifício, Deus sempre vai cobrar mais. Porque na vida do sacrifício, Deus não vai aceitar nada seu se Ele não puder ter você. Do funcionário a gente quer o trabalho. Se ele trabalha bem, está tudo certo. Eu não preciso que o funcionário me ame. Preciso que ele faça o serviço dele, né? Assim a mentalidade do patrão. Agora o filho, se ele fizer tudo certinho e não amar o pai, esse pai vai estar satisfeito? Porque o pai não quer o serviço do filho, ele quer o coração do filho. Ele não quer as coisas que o filho tem a oferecer, ele quer o coração do filho. O filho ainda vai servi-lo com coisas, mas ele não vai fazer isso porque tem uma obrigação trabalhista. Ele vai fazer isso porque ele ama o pai. É aí que quando você chega lá em Gênesis 4, a partir do versículo 3, você vê a oferta do Caim e do Abel. Eu já li esse texto muitas vezes, vocês têm como colocar aí. E a Bíblia vai dizer que o Caim, ele traz o fruto da sua terra. A Bíblia diz, pastor, Deus não aceitou porque é o Gênesis 4, 3. Não, Deus aceitou porque não tinha sangue. Parece que Deus é uma espécie de canibal, né? Você vai para a lei, tinha oferta de manjares lá. Deus cobra do que Ele te dá, irmão. O Caim era agricultor, ele era fruta mesmo, era aquilo que tinha para dar. Agora, a Bíblia diz, ele vai lá e pega 12 frutos, parte de Caim trouxe 12 frutos. Ele pega lá, encata, leva. Agora olha o versículo 4. E Abel também trouxe. Abel ofereceu ovelha porque ele tem ovelha. O problema aqui não está no que está sendo oferecido, mas a forma da escolha. Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Era mais importante, era mais velha. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim. Observe que primeiro o Senhor atenta para Abel antes de receber a oferta de Abel. Depois Deus não atenta para Caim por causa disso a oferta. Antes de olhar para a oferta, antes de olhar para o altar, Deus estava olhando para o coração do ofertante. Antes de recusar a oferta de Caim, Deus recusou o coração de Caim. Porque para o pai o serviço não serve se ele não puder ter o teu coração. Para o pai as suas coisas não servem, porque quem ele quer é ter você. Antes de você colocar qualquer coisa no altar do sacrifício, Deus quer que você coloque seu coração no altar do sacrifício. Antes de você fazer qualquer serviço, Deus quer que você coloque seu coração no serviço. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho, mas se seu coração estiver pensado nisso, Deus não pode receber o que você está sacrificando. Ele precisa que o coração do Caim entre no altar para que ele possa receber a oferta do Caim. Aí ele precisa que o coração do Abel esteja no altar para que ele possa receber a oferta do Abel. Aí ele diz, ele gostou do Abel, ele recebeu a oferta.
Ele não gostou do Caim. Pastor, será que o Caim trouxe fruta podre? Não sei, o problema nunca foi citado como sendo a oferta. Era o coração. Na sequência o Senhor vai falar com ele no versículo 11: Caim, se você fizer direito, eu aceito. Se você fizer corretamente, eu aceito. Mas o pecado está batendo na tua porta. A soberba está batendo na tua porta. Aleluia! Sabe, queridos, quando a gente perder o medo de se jogar no altar, a gente vai ter o tudo de Deus. Então eu preciso decidir se eu sou filho do presente ou filho da herança. Se eu sou filho das bênçãos, um funcionário que recebe um salário, ou se eu sou o herdeiro de Deus, como a Bíblia promete e me chama, aquele que está trabalhando por herança. E que talvez não vai ter a oração respondida hoje. Que talvez não vai ter a oração respondida amanhã. Mas que não vai se afastar de Deus porque você entendeu que é filho. E você não trabalha por um salário imediato. Aleluia! Aleluia! Que diferença é isso, pastor? Porque o presente, quando me é dado, queridos, o presente vira meu. Se meu pai me dá um presente, o presente é meu. Eu posso vender, trocar. Qual o problema da herança? Quando eu trabalho com meu pai, é porque eu administro, mas as coisas é dele, eu não posso desfazer. O presente é meu, se ele me der. Meu pai me deu um carro, uau, é meu, amanhã eu vendo e troco para o outro. Mas se eu dirigir o carro dele, você fala assim: filho, pode usar o quanto você quiser, está no meu nome. Eu posso vender? É dele. Você entende? A gente precisa sair da posse e entrar no acesso. Porque tudo que é meu, o diabo pode roubar. Mas se eu estou acessando o que é dele, no que é dele, o diabo não toca. Se a minha casa é dele, o diabo não toca na minha casa. Se as coisas que eu uso são dele, o diabo não toca nas minhas coisas. Se a minha vida é dele, o diabo não toca na minha vida. Então eu prefiro acessar o que é dele, porque o meu, eu vou ter que trabalhar por isso. O problema do presente é que o presente corre risco. Eles pertencem a mim, mas a herança é do pai. E qual é a única forma de eu administrar a herança de um pai que nunca morre? Aqui está o problema do filho pródigo. Meu pai parece que é imortal. Pai dos meus amigos tudo já morreu, o meu não morre. Essa é a mentalidade do filho pródigo. Ele mata o pai no coração dele. Quando ele diz: da minha parte da herança, ele está dizendo: pai, você está demorando demais de morrer, rapaz. Os pais dos amigos já morreram tudo, tu fica aí, mãe. Morre, pelo amor de Deus. Eu posso dizer: meu filho, leva a herança. É melhor dar tudo, porque se ele ficar aqui, ele vai estar vendendo a minha comida. Deixa embora. É as coisas que tu quer, vai, meu filho. Leva. Some. Vai no teu caminho. Tem que tu sentir falta, tu volta. Mas se der que eu tenho que morrer, aqui não. Sabe? E como eu posso, pastor, então, ter acesso às coisas de Deus? Se eu sou herdeiro de Deus, pastor, mas Deus nunca morre. Quando é que eu vou receber minha herança se meu pai está sempre vivo? Ele vive eternamente. Eu prefiro ser um presente, porque o presente é meu, eu recebo hoje. Esse negócio de herança, Deus é imortal, pastor. Ele é. Mas ele não está querendo te dar posse, ele está querendo te dar acesso. Porque ele é o dono do ouro, da prata, do céu e da terra. Ele que fez o universo. E ele quer te dar acesso como administrador, como mordomo de tudo que é dele. E como eu administro as coisas do Pai? Andando com ele, trabalhando com ele, observando ele, vivendo com ele, estando onde ele está. O herdeiro não pode ser mais nada de meu, porque é do Pai. Mas ele se satisfaz em ter acesso ao que o Pai tem. Porque ele entende que quanto mais ele andar com o Pai, quanto mais ele tiver a confiança do Pai, mais o Pai vai confiar a administração de tudo a ele. Sabe, quem trabalha com o Pai não deseja a morte do Pai, queridos. Quem já entendeu que tem acesso à vida do Pai não vai desejar a morte do Pai. Não vai brigar por coisas, porque aprendeu que enquanto o Pai estiver vivo, o Pai multiplica.
Ele diz: enquanto o herdeiro é menino, ele tem menos direito que um escravo, mesmo sendo dono de tudo. O pai compra o carro, o menino está ali 7, 8 anos, o carro é dele. Agora o pai dá para ele dirigir? Quem é doido? Aí você pega aquele funcionário que não é dono de nada, você empresta o carro e deixa ele viajar. O menino é o dono e não pode tocar. O outro é dono de nada para ter acesso. O que aconteceu, pastor? A Bíblia diz: porque esse daqui é menino. O problema é que tem crente que fica a vida toda sendo menino. Aí tem gente que nem é filho, está lá fora, no mundo de treva, é funcionário, e ele está tendo acesso às coisas do pai, está usando as coisas do pai emprestado. Ele nem é filho, não está aqui, não era para ser abençoado, e está acessando tudo que o pai tem, sem ter dinheiro nem nada. E você que está aqui na igreja, que herdando de tudo, não está acessando nada. Por quê? Porque às vezes ainda não amadureceu. E quando eu amadureço, conhecer e prosseguir e conhecer a palavra de Deus, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu amadureço. Quanto mais eu amadureço, mais o Pai me confia coisas. Eu não sirvo a Ele por coisas, mas quanto mais eu amadureço, mais Ele me dá coisas para administrar. Quanto mais eu amadureço, mais Ele me confia coisas para administrar. Quanto mais eu amadureço, mais Ele vai tragando coisas. Não deixe o funcionário que está lá fora, que não tem nem intimidade com o pai, está tendo acesso às coisas do teu pai, e você está sendo menino e não tem acesso, irmão. Porque o de lá, apesar de não andar com o pai, já amadureceu. Ele está acessando bênçãos, e às vezes o crente não está. E a gente fica aqui dizendo: não, Senhor, não tenho direito a nada. Não, você tem, só precisa amadurecer. Agora, enquanto eu estiver chamando as coisas de mim, eu não entendi a herança que eu recebi do Senhor. Enquanto tudo for meu, porque quem é dono de tudo é criança. A gente tem filho pequeno, a gente sabe disso, irmão. Algo é meu é a palavra que mais sai de casa. Ô mãe, fulano está pegando meu carro, mãe, fulano está pegando meu, não sei o que, meu, o dia todo é meu. Aí você vai crescendo, vai amadurecendo. Tem dia que a gente senta na sala e deixa eu subir para assistir o desenho da televisão, eu estou assistindo futebol no celular. É minha, mas eu não vou brigar por isso. Porque eu já cresci, eles não. Então eles estão chamando o que é meu de deles, e eu não estou brigando pelo que é meu. Porque quando você vai amadurecendo, você passa a brigar por coisas, e você começa a apreciar pessoas. Quando você vai amadurecendo, sabe, você vai se desprendendo das coisas. E quanto mais você desprende das coisas, mais Deus te dá. E aí minha esposa tem a teoria da borboleta. É assim? Tenta pegar a borboleta e ela vai fugir de você. Para de tentar, e a borboleta posa no teu corpo. Entra no meio de borboleta e vai tentar pegar um, irmão, não pega nenhum, elas vão sempre fugir de você. Senta lá e para, quieta, descansa. De repente elas vão posando, e você se enche de borboletas. As bênçãos de Deus é assim. Quanto mais eu estou servindo a Deus, Deus, o Senhor tem que me dar a casa, Deus, o Senhor tem que me dar o carro, Deus, o Senhor tem que me dar a cura, Deus, o Senhor não vai me dando nada, e Ele vai esperando a gente se aquietar. Aquietai, vós sabeis que eu sou Deus. Ele chega andando por cima de uma tempestade, os discípulos estão lá dentro do barco, achando que vai morrer, e Jesus diz: sou eu, não temas. Senhor, eu quero que tu acalme a tempestade. Ele está dizendo: não, eu vou acalmar vocês. Não temas, para com medo, quieta todo mundo, o pau está quebrando, a tempestade continua, nada quieta, e Jesus está dizendo: não temas, eu cheguei. Aí o Pedro disse ao Senhor: deixa eles verem. Eu só queria vocês mais calmos. Aí a Bíblia diz que naquele dia, quando ele entra no barco, o mar se acalmou. Ao contrário de Marcos 4, naquele dia Jesus não ficou de pé, não disse: mar, acalma-te, verão está quieta-te, mar, acalma-te. Não, naquele dia Jesus não fala nada, ele apenas entra no barco, e o poder da presença dele acalma todas as coisas. Quando a gente aprende a apreciar a presença, tudo é nos entregue pelo poder da presença do Senhor. Aleluia! E quando eu estiver brigando pelas minhas coisas, e quando eu tiver dificuldade,
falando isso, eu achei fantástico. Ele diz, a Ana está lá pedindo todo ano, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E todo ano, por isso que ela orava e chorava. Naquele ano, a Ana vê os filhos do Eli fazendo um monte de besteira, o Eli não faz nada. Ela percebe que o sacerdócio está todo arrebentado. Ela diz, espera aí, que não é só eu que tenho necessidade, não, Deus também tem. Senhor, me dá um filho que eu te dou um sacerdote. Eu trago ele de volta, deixo ele aqui dentro do Senhor. Isso daí já está dando problema demais. Quando ela se dispõe a resolver o problema do tempo antes do dela, Deus entrega o que ela está pedindo. 1 Samuel 2, ela glorifica o Senhor, dizendo, estéril, agora tem 7 filhos. Levando em conta que o menino foi levado com cerca de 5 anos. Isso quer dizer que nesse intervalo, se a Ana teve 7, ela está com umas boas barrigadas de gêmeos, além de ter tido um monte de barrigada na fileira. Porque um dia abre a boca para dizer, Senhor, me entrega que eu te dou de volta. Me entrega que eu te devolvo. Se você vai para Lucas 4, o Senhor dá a maior pescaria da história do Pedro, do Tiago, do João e do André. Eles pescaram tanto que eles com os barcos iam para afundar. Eles chamaram os outros barcos para dividir os peixes com medo dos barcos afundarem. Eles chegam na praia no final do capítulo 4 de Lucas e eles deixam tudo lá e seguem Jesus. Alguém está dizendo que vocês é doido, vocês precisam fazer sua vida aposentou, não precisa pescar mais nunca. Eles estão dizendo, eu vou seguir ele, porque se ele fez uma vez, ele faz de novo. Quando a gente entende, meu irmão, quem é Jesus e o poder que ele tem, você não vai se prender a nada, você vai sacrificar tudo e vai dizer, eu quero ele. Porque se ele fez uma vez, ele faz novamente. Se ele fez uma vez, ele faz novamente. Eu estou falando o intuito com essa mensagem que você vai se levar um filho de sacrifício e não mais um filho de presente. Sabe, entrega o que você tem a ele, entregue sua vida a ele. Eu não estou te chamando para a fogueira santa do Israel, onde você vai vender tudo lá e colocar aqui. Não, irmão, pelo amor de Deus, deixe suas coisas aqui para dentro de casa. Eu estou te convidando a entregar seu coração de um jeito que você nunca entregou antes. Onde quando alguém disser assim, vamos dar uma salva de palmas, você vai dar uma salva de palmas aí que é diferente de todas as outras, porque dessa vez é seu coração que está batendo palma, não é suas mãos. Quando alguém disser vamos levantar as nossas mãos, você vai levantar com prazer, porque antes de levantar a mão, no seu coração você já está com seu espírito, com as mãos erguidas. Eu estou te convidando agora para o seu coração voltar, de modo que todo o seu serviço vai ser ministrado através de um coração sacrificial que entendeu que tudo que você tem pertence a Deus. Aleluia! E como eu consigo isso, pastor? Saindo da fila da bênção, indo para a fila do sacrifício. Parando de vir para aqui para receber e começando a vir para aqui para dar. Para a gente entender essa diferença, o culto muda. Porque a gente entra, Senhor, eu quero receber. E o Senhor está dizendo, mas eu queria que você tivesse vindo para ofertar algo. Para adorar de um jeito diferente. Estava em Arraial de Férias há alguns anos atrás e estávamos há 10 dias procurando uma igreja. Eu não sei se é o lugar que a gente estava ou não tem igreja naquela cidade, não sei qual é o problema dela. Só sei que depois de um monte de dia a gente achou uma igreja. E fomos. E pensa numa geleira. Todo mundo com essa riquinho, cidade praiana, todo mundo lá. E nós sentamos e ficávamos ali, queríamos dar um aleluia, um glória, mas a gente vamos ficar na ética. Ainda aprendeu assim, tem hora que aprendeu, mas não trabalha. De repente um casal de turistas que não estava nem aí, no meio de uma igreja gigante, eles levantam, ficam de pé, levantam as mãos e começam a orar. E eles cantavam, todo mundo olhando feio, todo mundo incomodado, e eles lá com as mãos levantadas, e passaram o louvor só os dois de pé adorando. Saí dali, o culto foi horrível, não foi muito ruim o culto. Realmente muito ruim. Mas quando chegou em casa, bateu uma mistura de vergonha com inveja deles. Eu tinha vergonha de mim mesmo por não ter levantado junto. De inveja deles pela coragem que eles tiveram. No meio da igreja gigante, lotada, eles não estavam nem aí para quem estava olhando feio. Eles foram ali para ofertar algo. Eu estava sedento de Deus naquele dia e muitos dias sem congregar. E eu não gosto de ficar sem congregar. Estávamos assim porque não achávamos igreja na cidade.
E eles mataram toda a vontade deles e saciaram naquela noite. Eu voltei para casa sedento, faminto. E meu Deus, como eu queria ter tido a coragem deles naquele dia. E você coloca no teu coração, não tá. Mas ninguém mandou levantar problema, eu vim fazer meu culto. Mas ninguém mandou glorificar, pastor, problema, eu vim fazer meu culto. Mas ninguém mandou levantar o problema deles, eu vim fazer meu culto. Às vezes é o contrário, às vezes a gente está mandando, as pessoas não fazem. É o oposto. Quando eles estavam fazendo em um ambiente que nem que não mandaram, não, era proibido, pelo que parece. Às vezes a gente está num ambiente que alguém está até incentivando, levando suas mãos, adora, a gente está dizendo, eu não vou fazer. Porque o nosso coração ainda não está no altar. E a gente vai recebendo presentes, mas para de receber o tudo de Deus. O último detalhe, eu já finalizo. Abraão, quando dá todos os presentes que os filhos pediram, a Bíblia diz que ele os manda para longe. Sabe, querido, só recebe pensão o filho que não mora com o pai. Tem muito filho querendo pensão de Deus, mas Deus está te convidando a morar com ele. Tem muita gente querendo uma pensão de Deus. Deus, o Senhor tem que me dar tantas bênçãos por mês. O Senhor tem que me dar isso todo mês. O Senhor tem que dar isso aqui por semana. Senhor, nesse ano, o Senhor é a pensão. A gente vai exigindo, o Senhor está bom. Toma seu presente, mas Abraão pega eles e manda para longe. O Isaac fica em casa e ele se torna herdeiro de tudo. O filho pródigo herdou a parte dele. Mas o filho ficou em casa e ele nem entendeu o que tinha acontecido. Quando o filho pródigo volta, aquele herdeiro fica em casa, está reclamando da vida. O pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Ele não tinha percebido que no momento que o pai repartiu a fazenda, ele estava automaticamente dividindo para os dois, não era para um só. Lógico, tudo que sobrou era do que ficou. Ele diz, pai, mas eu estou trabalhando para você todos os anos. O pai diz, não é você que trabalha para mim, sou eu que estou multiplicando tua herança, isso aqui já é seu. Às vezes você acha que está trabalhando para Jesus e ele está multiplicando tua herança, irmão. Em nome de Jesus, hoje tu não vai pedir uma opção alimentícia para Jesus. Hoje você não vai dizer para ele, Senhor, o Senhor tem que me dar tanto por mês. Hoje você vai dizer, Senhor, eu quero morar contigo na casa. Quem mora na casa, às vezes passa sacrifício junto. Quem mora na casa, às vezes passa necessidade junto. Que mora na casa não diz ao pai, olha, se não tiver amanhã de tarde o café de tal jeito, eu vou te pôr na justiça. Não, porque você aprecia a presença do pai. E nesses dias o pai está repartindo suas últimas joias antes de voltar para arrebatar a igreja. Esses são dias que o pai está dividindo suas últimas heranças antes de voltar para arrebatar a igreja. Não que lá tenha acabado, longe disso, mas aquilo que ele já determinou para enviar para a terra. Eu entendo que um último avivamento está chegando, algo muito precioso vai chegar nesses dias. Deus. Você precisa decidir se você é um funcionário ou herdeiro. Porque se você é um funcionário, ele vai te abençoar muito, mas vai te impedir de ter intimidade. Se você é herdeiro, você ainda vai ser abençoado, mas de um jeito diferente. Ele vai te chamar para perto, te colocar perto do coração dele. O ministério de louvor pode até se preparar, já nós já vamos sinalizar. Vai te colocar para perto do coração dele, vai te chamar para perto e dizer, filho, fica comigo. Vai ser como Pedro, Tiago e João, que Jesus lá no Getsemane convida os três e diz, fica comigo porque meu coração está profundamente angustiado. Não, ele não está angustiado agora, mas ele vai te chamar nesses dias para perto, porque são dias que Jesus está te chamando para intimidade. Esses não serão mais dias de muitos palcos, talvez os palcos sejam fechados. Talvez portas como essa se fechem. Esses são dias em que muitos palcos serão fechados e não vai sobrar muito palco para a gente pregar. Esses serão dias de quartos fechados. Quando você entra, fecha a porta e diz, pai, eu quero passar um tempo contigo. Pai, eu quero passar um tempo com o Senhor.
Pai, eu quero ficar aqui com o Senhor. E talvez naquele dia você não vai orar nada. Feche seus olhos. Inicie algo especial, só seu e Ele agora. Inicie algo especial aí, só você e Ele, acima de baixo. Inicie um diálogo especial, só você e Ele aí. Imagine o Senhor te colocando com a cabeça no peito dele, como João deitava no peito de Jesus. E você ouvindo as batidas no coração dele. Imagine ele acariciando seus cabelos agora. Imagine ele fazendo isso e te chamando para perto e dizendo para você o quanto te ama. Oh, Espírito Santo,